pensa que a gente já aprendeu. Eu quase me matei fazendo a barba hoje. Vocês dão risada, né? Então, mas... Irmãos, não é por nada não, mas eu não sabia que saía tanto sangue do beiço. Aleluia. Mas são coisas assim que a gente vai aprendendo como nós somos tão limitados, né? E você também não dá risada não, você foi para o hospital só para fazer a barba. É que o pastor foi no barbeiro. Então, o Lani, ele foi para o hospital só para fazer a barba, viu gente? E voltou vendendo sorvete. Né? Ele é... Mas eu louvo a Deus pela vida do Lani, pela vida de cada um de vocês. Eu tenho me esforçado para poder estar mais tempo, para poder, né, estar com vocês aqui, mas eu nunca vi uma mudança tão demorada. Comecei o ano passado, ainda não terminei essa mudança. Cara, esse negócio não é fácil não, né? Está vindo de longe. Tô vindo de longe. E ontem eu botei minha mulher para carregar um gaveteiro, tadinha. Deu risada, né? E ela hoje... Mas Deus é bom, Deus é muito bom. E é interessante, irmãos, porque eu tenho sido perguntado, questionado a respeito, se Deus ele é amor, se Deus ele é trazido com essa referência em querer o bem de todos, em ter um desejo maior de abençoar a cada um de nós. É uma verdade, isso não é mentira. Realmente Deus ele tem todos esses propósitos para com o homem. Agora, por que acontecem tantas coisas que contrariam, né, essas verdades? Por que tantas coisas acontecem na nossa vida? Nós que tememos a Deus, nós que nos dispomos a fazer a vontade de Deus. E muitas perguntas ultimamente têm sido feitas para mim, para minha esposa, a respeito de algumas situações. E até mesmo coisas que vão acontecendo com pessoas fiéis, pessoas que temem a Deus. E é interessante porque eu gostaria de subir aqui e ter uma palavra onde sempre ela fosse direcionada dentro de um propósito. Olha, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, as coisas serão um mar de rosas, problemas nunca mais, dificuldades jamais, tá bom? E com certeza a tendência é adquirirmos o melhor dessa terra, né? E nunca se conformando com o tamanho da casa que nós já temos adquirido, sempre querendo e esperando, né? E cobrando que Deus nos dê mais, porque este é o caminho, esta é a verdade. Eu gostaria de falar desse jeito. Eu gostaria de dizer, olha, crente não fica doente, crente não quebra o braço, crente não corta o... Crente não, crente é perfeito, Richard. Eu gostaria de falar isso, Carlos. Eu gostaria de chegar aqui, gostaria de falar, olha, não venha para Jesus que os teus problemas terminarem, nunca mais, até mesmo resfriado, você nunca mais vai pegar. Mas isso não é uma verdade. Isso contraria a palavra de Deus. O que Deus tem nos prometido é justamente dentro do sentido de eternidade. A perfeição, a cura completa é justamente na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por apertos, nós teremos enfermidades, nós perderemos entes queridos. Isso tudo é uma verdade, é uma realidade na vida daquele que abraçou o verdadeiro evangelho, a velha mensagem da cruz, aquele que realmente ama o Senhor. E é uma verdade. Esses dias vieram e perguntaram, com todo carinho e desejando o melhor, dizendo, mas por que vocês não têm filhos? Não, eu vou ajudar vocês em oração, porque eu acho que falta um pouquinho de fé, eu vou somar minha fé. Eu sei que muitas pessoas que comentam assim conosco, em particular comigo, com a minha esposa, querem ver o melhor. E interessante que existe um cântico que muito é cantado, que diz que quem tem a promessa não morre. Eu falei, poxa, como que é isso? Aí eu falei, pensei comigo, como sempre eu vou buscar na palavra de Deus. No livro de Hebreus,
fala justamente o contrário, que muitos morreram sem verem a promessa realizada. Morreram sem experimentar a realização da promessa. Se a Bíblia diz dessa forma, significa que, quando Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele está dizendo que o principal não é o começo, mas o final. E tendo a sua fé guardada, mesmo sem ter experimentado aquilo que foi prometido, o mais importante ele guardou, que o levará a experimentar o que está preparado na eternidade para ele. Gênesis capítulo 45. Ser próspero como esse homem chamado José. Vocês conhecem a história de José? Que prosperidade! Nós podemos enxergar na vida desse homem, em relação a todo o caminho que ele caminhou, até chegar no seu desfecho final. Olhando o princípio, nunca olharíamos dizendo, eu quero ser próspero como ele. Interessante isso. Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao 5. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, e tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. E lançou-lhe ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Irmãos, vocês conhecem essa história de José. O que me chamou a atenção, o que me levou a reconhecer que essa é a palavra de Deus para este momento, é justamente José dizendo para eles, olha, vocês intentaram mal contra mim, vocês me venderam para o Egito, vocês, de uma certa forma, tentaram se desfazer da minha companhia, vocês tentaram me afastar do amor do meu pai, vocês tentaram, enfim, nós entendemos a história. De repente, por erro de Jacó, Jacó, ele teve José, como ele mesmo falou, que ele era filho da sua velhice, ele passou a tratar de uma forma toda especial, aonde esse tratamento todo especial,
ao enxergarmos, nós vemos que houve uma falha da parte de Jacó para com os filhos. Ele se dedicou, porque José tinha nascido no seu tempo de velhice e com a mulher que ele amava. E Jacó se dedicou de uma forma toda especial para com José. E isso despertou uma grande ira para com os outros irmãos de José, para com os outros irmãos de José, para os outros filhos de Jacó. E é interessante uma coisa, irmãos. Nós olhamos todo esse processo que houve, que aconteceu com José. José, ele, como foi falado, ele foi dado como sendo algo que viesse selar um momento de felicidade de Jacó com Raquel, aonde o que faltava para que eles pudessem realmente se sentirem felizes no amor que eles viviam, era necessário que esse filho viesse. José veio para selar, e ele veio também com uma promessa. E é interessante que isso tudo nós entendamos. Essa promessa significa que ele estava dentro de um propósito de Deus usá-lo para abençoar não só a sua vida, mas não só a sua casa, mas também todo o povo de Israel. Agora, o que eu quero que vocês parem para analisar foi como foi esse processo, como se deu para que nós pudéssemos chegar na leitura que nós acabamos de fazer. José, vocês sabem que ele foi pego e foi vendido a uma caravana de mercadores ismaelitas, aonde esses venderam-o depois para Potifar, e aonde ele se tornou escravo de Potifar, e aonde ele foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, e foi lançado no calabouço. E é interessante, irmãos, que apesar de nós enxergarmos só dificuldades na vida de José, o que deve nos chamar a atenção foi justamente a postura de José. Mesmo ele tendo, uma promessa, mesmo sem entender os sonhos que ele tinha, ou que ele teve, fazia parte de Deus, como uma demonstração de um dom que Deus dera a ele de uma forma específica, para que ele fosse usado nas interpretações de sonhos, aqueles que viriam futuramente. Ele em todo esse contexto, ele no fundo ele cria que ele era protegido de Deus, que ele era amado por Deus. Olha que coisa interessante, todas as circunstâncias que ele estava vivendo diziam o contrário, mas dentro dele havia uma certeza. Foi essa certeza que o levou a rejeitar a mulher de Potifar, toda aquela tentação que veio sobre ele. Mesmo, na sua idade, no auge dos seus hormônios, ele pôde resistir à mulher de Potifar e tantas outras situações que a Bíblia não relata aqui. Então nós entendemos que ele sabia que ele era algo que fazia parte do plano de Deus. Mesmo sem ele entender, ele sabia disso. No fundo ele tinha essa consciência: vale a pena eu estar passando por todas essas coisas. Por que eu digo isso? Porque ele entendeu aqui dizendo: olha, apesar de vocês entenderem que vocês me venderam, apesar de vocês entenderem que eu estou aqui porque eu fui vendido por vocês, nada daquilo que vocês fizeram ou deixaram de fazer saiu do controle do meu Deus. Saiu do controle do meu Deus. Irmãos, o que nós queremos, o que nós devemos aprender com esse texto aqui? Que mesmo servindo ao Senhor, que mesmo entendendo que Deus tem uma promessa para nós, que mesmo, que nós tenhamos intimidade com Deus, mesmo que nós cultuemos o nosso Deus, mesmo que nós leiamos a palavra de Deus todos os dias, mesmo que nós tenhamos essa comunhão, isso tudo não nos deve colocar em uma posição de querer questionar a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. O que nós devemos fazer é entender uma coisa, como diz a própria palavra de Deus, Paulo falando aos Romanos, dizendo: olha, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por aqueles ou naqueles que foram chamados para obedecerem o decreto, para obedecerem à vontade de Deus. É importante. Existe um ditado popular que diz assim: que há males que vêm para bem. Não existe esse ditado? E eu mostro para vocês aqui, dentro da palavra de Deus, no Salmo 119, vejamos aqui o que o salmista fala.
versículo 67, e versículo 71, diz assim, o salmista: antes de ser afligido, antes de ser apertado, antes de ser moído, antes de passar por dificuldades, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Agora no versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui o salmista está nos ensinando o seguinte, que a aflição na vida do crente vem para fortificá-lo, vem para aprimorá-lo, vem para transformá-lo. Quanto mais, sabe, você se dispõe a servir ao Senhor, mais nós nos colocamos diante de Deus para Ele ter a liberdade de fazer conosco o que Ele deseja, o que vai colaborar para que o nome dEle seja glorificado e para que nós possamos conhecer um pouco mais. Foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse conhecer melhor a Tua vontade, para que eu pudesse conhecer melhor, com clareza, o que Tu tens para a minha vida. Jesus ele mesmo fala em João 16, versículo 33, neste mundo tereis aflições. Eu estava numa certa ocasião procurando significado. Eu gosto muito de saber o que significa no grego. E essa aflição que Jesus fala é aquela que é como um processo no moer das uvas, no moer das azeitonas. E vocês já viram como se faz azeite? Vocês já viram como se faz vinho? Eles pegam a uva e fazem assim carinho na uva, sabe? Vai limpando a casquinha da uva, né? Vai, né? A azeitona, então, ele dá brilho na azeitona, aí sai o azeite. É assim? Não! Nós tivemos um casal da Bahia, muito querido. Eles já voltaram, eles estão no Brasil. Tá gravando? James, se você estiver assistindo, um abraço para você e para a Tatiana. E ela passando uma receita na igreja, Marli. E estava minha esposa e eu estava ouvindo. E ela contando como se fazia um prato. Aí ela falou assim, ó, você pega o alho e machuca bem o alho. Eu achei interessante essa expressão que se fala lá na terra dela, machuca bem o alho. Eu achei ao mesmo tempo delicado, mas mostrando realmente que o propósito é você socar o alho, é você realmente estragar o alho, no sentido de tirar dele todo o sumo. E Jesus, quando ele falou que neste mundo nós teríamos essas aflições, ele está dizendo, olha, você que está se propondo a me seguir, a me servir, a me conhecer, esteja entendendo que você vai passar por apertos. Por quê? Porque eu quero que saia de você o melhor. Eu quero mostrar, eu quero tirar de você o seu melhor. Enquanto o inimigo quer expor o pior do homem, através da tentação de levar o homem a pecar, aí ele expõe o pior do homem. Deus, ele quer expor o melhor do homem. E o melhor do homem vem como resultado da sua vida em submissão, da sua vida que procura entender, no sentido de cada vez mais se dispor para que o Senhor faça dele aquilo que lhe convém. Aquilo que lhe convém. Dentro de uma experiência humana, essas dificuldades, ela vem para nos mostrar realmente quem nós somos. Realmente quem nós somos. As dificuldades, elas mostram realmente aquilo que está dentro de nós. É uma realidade. Ninguém se conhece tão bem enquanto não passar por situações difíceis na vida. Alguém disse assim, e é uma verdade em relação à construção, não se sabe a capacidade de uma ponte em aguentar o peso, se por ela não passar toneladas e toneladas. Uma casa, depois de pronta, o seu telhado tem que ser provado através de uma grande chuva, de uma chuva forte, para saber se não há goteira, se não há vazamento.
Então as dificuldades, no fundo, ela vem dentro de um propósito de mostrar realmente quem nós somos. Dá graças a Deus quando está tudo bem, irmãos, não é difícil não. Dá graças a Deus quando as dificuldades não alcançam a nossa casa, o nosso lar, não é difícil. Agora, o que Deus quer que nós entendamos é que a verdadeira vida cristã é aquela que no meio das dificuldades nós revelamos quem nós somos. E o que nós somos? Nós somos servos de um Deus que tudo pode. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus que nos criou dentro de um propósito para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia! Nós fomos criados para que pudéssemos apresentar a ele o verdadeiro louvor. Aquele que expressa, que sai do fundo da nossa alma, mesmo chorando, possamos levantar a nossa mão e dizer: Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. As dificuldades vêm dentro desse propósito. As dificuldades também revelam com quem nós podemos contar. Quando nós estamos bem fartos, quando nós estamos com a nossa mesa preparada, quando nós temos algo para oferecer, com certeza nós granjeamos bons acompanhantes. Eu digo acompanhantes porque nem sempre são amigos. É nas dificuldades que nós realmente sabemos com quem nós podemos contar. Quem são realmente os nossos amigos. Essa é a verdade. Coisa interessante, isso tudo dentro do âmbito humano. Essas dificuldades, ela também nos mostra quem realmente é Deus. Vocês percebem que nas dificuldades é onde nós temos mais disposição para orarmos? É no meio aos apertos que nós lembramos de dobrarmos os nossos joelhos, de levantarmos de madrugada para buscarmos a Deus. Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe dessa situação que nós apresentamos diante dEle. Ele sabe. Mas também nessas dificuldades, nós podemos ver Ele se revelando a nós na nossa busca. Porque Ele fala, Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Aleluia! Como esse Deus é fiel, por mais que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel para com a sua palavra. E realmente no aperto, na aflição, Ele fala conosco. Ele responde. Ele não se esquiva, Ele não se afasta. Ele diz, em outras palavras, Ele diz o seguinte: olha, pode contar comigo. É por isso que Ele se apresenta para ser o nosso amigo fiel, porque Ele é o único que realmente vai ser o nosso amigo fiel. Nos momentos de dificuldade nós conhecemos ao Senhor. Salmo 50, versículo 15 diz, para nós invocarmos, invocar-me-eis, e eu vos livrarei. Olha que coisa interessante, irmãos. Nas dificuldades nós podemos conhecer o nosso Deus, nós podemos experimentar a sua grandeza, os seus cuidados. No livro de Marcos, no capítulo 4, fala justamente daquela experiência que os discípulos tiveram quando eles entraram no barquinho no mar da Galileia. O que aconteceu ali? Um vento forte, uma tempestade, algo movido pelas forças do mal. Porque o Senhor repreendeu, e Ele repreendeu dizendo, cala-te vento. Significa que o vento estava falando, porque quando Ele diz, cala-te vento, Ele estava repreendendo aquilo que o vento estava falando.
E os discípulos estavam amedrontados, estavam medrosos ali, estavam em angústia. E a Bíblia nos fala que Jesus estava dormindo, simplesmente dormindo. Que coisa interessante, irmãos. Foi numa situação como esta que eles puderam dizer: quem é este que até o vento, quando ele manda que se cale, ele obedece? Eles puderam ver que aquele ali não era simplesmente um galileu, não era simplesmente mais alguém ou mais algum revolucionário, não. Eles perceberam que ele era diferente, aquele homem que estava no barco ali era diferente. Já não era simplesmente pelos milagres que eles estavam ali observando ou tinham visto Jesus fazer, mas eles perceberam que realmente quem estava naquele barco era o Filho de Deus. No meio dessas dificuldades, eles puderam conhecer. Eles puderam conhecer quem era Jesus. Quem é Jesus para nós? As dificuldades, elas contribuem. As dificuldades vêm dentro de um propósito, nos revelar quem nós somos. Quem são aqueles que estão ao nosso redor? E, inclusive, o melhor, revelar quem é Deus. Nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos interesseiros, nós somos tudo que é de ruim. E também nas dificuldades nós conhecemos que aqueles que estão ao nosso redor são iguais a nós, são limitados iguais a nós. Mas também nas dificuldades nós podemos conhecer aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que nos chamado para viver uma eternidade com Ele, aquele que preparou o caminho, aquele que nos amou primeiro, aquele que fala: filhinho, eu estou convosco, filhinho, eu estou com você. Saiba de uma coisa, como mesmo o salmista diz, pode o choro durar uma noite toda, você pode estar chorando nas suas noites de dificuldades, você pode estar vertendo lágrimas, mas saiba de uma coisa, existe uma palavra direcionada para você que diz: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Louvado seja o nome desse Senhor Todo-Poderoso. Vale a pena continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vale a pena tirarmos forças das nossas fraquezas, dessas dificuldades, e gritarmos em alta voz: louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós temos o exemplo de Jó também. Ele conhecia Deus. E dentro daquele conhecimento, a princípio que ele tinha, ele vivia de uma forma exemplar. Mas ele só pôde dizer que realmente ele conhecia Deus depois que ele passou por todas as dificuldades que ele passou. Porque no capítulo 42, no versículo 2, ele chega a uma conclusão: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Apesar de temer ao Senhor, mas até aquele momento, ele ainda desconfiava de alguma coisa. Mas depois que ele passou por toda aquela situação que Deus permitiu, ele falou assim: agora eu sei, Senhor, que nada tira o controle das tuas mãos. Aí no versículo 5 ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu digo para vocês e repito novamente: experiências não se transferem, experiências se adquirem. Deus quer que nós tenhamos experiências pessoais com Ele. Ouvirmos outras pessoas falarem das suas experiências é gostoso, nos edifica, mas não como nós temos as nossas próprias experiências com o Senhor. Onde você pode dizer: eu o conheço, eu o experimento, eu falo com Ele fala comigo, nós temos uma comunhão, nós temos um relacionamento seguro e forte, aonde Ele me segura nas suas mãos. Louvado seja o nome desse Senhor, Deus Todo-Poderoso. É nas dificuldades que nós aprendemos todas essas verdades. Aleluia. E voltando aqui no texto, Gênesis 45.
José lhe fala bem para os seus irmãos. Versículo 8 aqui. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José estava dizendo o seguinte: por mais que parecia que você estivesse no controle, Deus os usou para que eu pudesse estar aqui hoje, aonde eu estou. Aí você olha, você vai observando todas as etapas que José passou. Ele foi vendido 2 vezes. Ele foi jogado no calabouço, aonde passou 7 anos. E é uma coisa interessante, que vocês recordam, que quando ele estava no calabouço, ele interpretou sonhos do copeiro e do padeiro. E ele interpretou de uma forma correta, porque Deus o usou. Deus o usou. E é interessante que, assim como foi, o padeiro foi decapitado e o copeiro foi liberto. E o copeiro ouviu dele: quando você estiver novamente no seu posto, lembra-te de mim. Interessante. E não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, não. Quando José falou e pediu esse favor para o copeiro, demorou-se anos ainda, ele ficou ali, preso. Ele passou 7 anos no calabouço. Interessante, se nós analisarmos, antes desses 7 anos, ele passou também outros anos na casa de Potifar, aonde ele aprendeu, aonde ele viveu de uma certa forma administrando em meio à fartura. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele, nesse tempo onde não houve necessidade, onde de uma certa forma não ocorreu nenhum perigo, ele aprendeu algo que seria útil no seu futuro. Quando ele estava 7 anos ali preso, também ele aprendeu algo para que ele pudesse agir da mesma forma quando ele estivesse colocado, entronizado, como sendo governador de todo o Egito, de toda a face da terra. Ele pudesse saber também como agir. Então esses 7 anos que ele teve, aonde ele viveu em meio a farturas, aonde ele viveu de uma certa forma, de uma forma tranquila, ele aprendeu como administrar esse tempo de fartura. Aí quando ele foi para o calabouço, ele também aprendeu a viver, sabe, em meio às pelúnias, em meio às dificuldades. Aí você fala: como isso calhou? Como isso veio como sendo uma coincidência? Não, isso tudo mostra o controle que Deus tem na história. Aleluia! Quando ele foi colocado para ser o governador, os 7 primeiros anos, onde houve fartura, ele teve como aplicar aquilo que ele aprendeu quando ele estava na casa de Potifar, quando ele vivia bem. Aí quando entrou 7 anos de dificuldades, ele também tinha uma experiência quando ele viveu na prisão. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: nada é por acaso na vida daquele que confia no Senhor, nada é por acaso na vida daquele que teme ao Senhor, naquele que quer servir ao Senhor. As coisas não acontecem por acaso, existe uma verdade que se chama cristoincidência. Tudo acontece no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós devemos entender. José disse assim: olha, meus irmãos, eu sei que vocês, de uma certa forma, estão temerosos, porque a Bíblia nos fala que eles tinham medo do que José pudesse fazer a eles depois da morte de pai Jacó. Mas passou-se os anos, aquilo que eles temiam não aconteceu. Muito pelo contrário. O que eles mereciam não foi dado. Eles receberam justamente o contrário. Eles foram cuidados. Eles foram amados por José. José não os puniu, porque José entendia
que Deus nunca perdeu o controle. E ele sabia a quem ele pertencia. José sabia a quem ele servia. Ele usou todas essas circunstâncias para glorificar o nome do Senhor. O nome dos filhos de José: Deus me fez esquecer do meu passado. Deus me fez esquecer, no sentido de fazer que as minhas tristezas, as minhas recordações ruins dominassem a minha vida. E depois o Senhor me fez prosperar na terra onde eu estou. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que o plano que Deus tem para nós é para que em cada momento nós possamos confiar mais no Senhor. Que a vontade de Deus para a nossa vida é entender de uma forma correta o que nós temos falado em relação àquilo que aconteceu na cruz. Eu fiquei maravilhado nessa tarde. Eu falei, uau! Eu quero ser seguidor de Jesus. E quero ter uma vida tranquila. Eu quero ser imitador de Cristo. E quero ter uma vida simplesmente regada a bênçãos. Mas espera um pouquinho. O amor de Deus, de que forma ele foi revelado a nós? De que forma que Deus revelou o seu amor a nós? Através da cruz de Cristo. Interessante, para que o amor do Pai, o amor de Deus pudesse chegar até a nós, Jesus teve que morrer na cruz. Através do sacrifício, do sofrimento de Jesus, esse amor foi revelado a nós. Então a vida cristã que nós devemos entender e viver é aquela vida que, ao olhar para a cruz, nós vemos e entendemos o que aconteceu lá. Se o Senhor Jesus, ele morreu no nosso lugar, é essa vida que eu quero também ter. Quando ao olhar para a cruz eu posso dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por quê? Porque a eternidade me veio. A eternidade veio ao meu encontro. Porque Jesus morreu naquela cruz. Através do sofrimento de Jesus. Aleluia. O plano de Deus para que todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna, passou pelo Calvário. A morte do seu Filho, em nosso lugar, foi uma coisa má aos nossos olhos, mas ocorreu para o nosso bem. Deus transformou o pior evento do mundo em vitória. Em vitória. Cristo ressuscitou. É nisso que nós temos que entender. Assim há de acontecer conosco também. Lembremos dessa história de José. Lembremos da palavra de Deus em todo o tempo. Quando os problemas baterem na nossa porta. Quando os problemas se apresentarem diante de nós. Dentro ou na vida daquele que busca servir ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma. Todo o sofrimento estará colaborando para que ele possa conhecer um pouco mais a respeito do Deus que ele serve. Essa é a verdade. Este é o propósito. A esperança é uma expectativa segura que permite aos cristãos olharem para o futuro e enxergarem a vitória conquistada na cruz por Jesus Cristo. Então, se apegue a essa verdade. Procure ser grato ao Senhor. E descanse em saber que o seu Deus, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. O que cabe a nós é vivermos de uma forma onde possamos obedecer a sua palavra. Porque havendo obediência, com certeza, os frutos virão dessa obediência. Mas se houver desobediência, se houver rebeldia no nosso coração, o Senhor se isenta de qualquer
responsabilidade, porque foram escolhas que nós fizemos. No sentido de insistirmos de viver uma vida que é contrária àquela que Jesus nos prometeu. Essa é a verdade. Mas tendo essa segurança, se estamos firmados na palavra do Senhor, se estamos crentes que nós temos procurado, mesmo com todas as dificuldades, temos procurado obedecer a palavra de Deus, saiba de uma coisa, o final vai ser melhor do que o começo e do que o meio que você possa estar vivendo. O segredo é que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e que Deus é para com aqueles que obedecem, que Deus, Ele trabalha em prol daqueles que nele confiam. E para finalizarmos aqui, Isaías 64. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Vou repetir aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então a verdade é esta: as dificuldades, elas vêm dentro de um propósito de revelar quem nós somos, de revelar quem está ao nosso redor, e principalmente de revelar o Deus que nós professamos a nossa fé. Vamos entender o seguinte, que o melhor de todas as coisas, como diz Eclesiastes, não é o começo delas, mas é o final, que nós a viveremos. Vamos buscar o Senhor, vamos procurar depender de Deus, para que em meio às nossas dificuldades, possamos ter forças para dizer: santo, 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 santo é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Amém? Então, se você, no momento de dificuldade, questionar o amor de Deus, questionar o porquê, que você possa mudar a sua posição, e você possa perguntar a Deus: para quê? E se disponha simplesmente a obedecer, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele quer nos levar a vivermos aquilo que nós temos prometido ou nos comprometido, que estaremos buscando nesse novo ano. Oh, Senhor Deus maravilhoso, Deus bendito, perdoa-me sempre pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas faltas, Senhor, por muitas vezes não acreditar, não crer, ó Deus, por apresentar muitas vezes diante de Ti uma fé tão pequena, ó Deus, mas em troca, poder ver, enxergar, experimentar um amor que cobre todas essas minhas falhas, essas minhas dificuldades. Ó Deus, estamos aqui reunidos, declarando a nossa dependência de Ti, Senhor. Declarando, Senhor, que nós buscamos entender melhor a Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Assim como Moisés orou, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios. Senhor, dê-nos sabedoria, sabedoria à Tua casa, à Tua igreja, aos meus amados que estão neste lugar. Deus Todo-Poderoso,
Bem sei que tudo pode, Senhor, como disse Jó. Bem sei que tudo podes, ó Deus, que nenhum dos teus planos para conosco poderão ser frustrados. Ó Deus, que em cada momento, Senhor, difícil, que em cada momento de dificuldade possamos fazer como trampolins, para que nós sejamos impulsionados para mais perto de Ti, Senhor. Oh Deus, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui neste lugar. Senhor, oh Deus, pessoas aqui, Senhor, que têm chorado, Senhor. Oh Senhor, que têm experimentado dias difíceis. Oh Deus, Senhor, Tu és aquele que olha e contempla, Tu és aquele que sonda o nosso coração. Oh Deus Todo-Poderoso, eu sei que falar é fácil, Senhor. Senhor, eu sei que pregar não é difícil, mas viver, Senhor. Ajuda-nos a viver essa verdade no dia a dia, Senhor. Senhor, como diz o escritor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, entendendo que a nossa vida começou a ser transformada em Ti, Jesus, por Ti, e que ela há de ser trabalhada, aperfeiçoada também em Ti e através de Ti, Senhor. Senhor, tome nas Tuas mãos a vida dos meus irmãos neste lugar, Senhor. Oh Deus, Tu és um Deus que tem apostado em cada um aqui, oh Deus. Aleluia, Tu és um Deus que diz que eu sou por você, eu luto por você. A questão é confiarmos, a questão é adorarmos ao Senhor. A questão é cantar com o nosso coração: o Senhor reina entre as nações, grande, honrado seja, bendito seja o Teu nome para todos sempre, ó Deus. No nome de Jesus, ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor. Aleluia, livra o Teu povo, Senhor, para não receber essa mensagem que se fala aí fora, Senhor. Prosperidade sobre prosperidade, alcançar, viver o melhor dessa terra, Senhor. Nós não fomos criados para criarmos raízes nessa terra. Como diz a Tua palavra, Pedro falando, Senhor, nós somos forasteiros, estamos em passagem nessa terra, Senhor. Aleluia, que o nosso tesouro esteja lá no alto, lá nos céus, esteja contigo, Jesus. Oh Deus, fortaleça os meus irmãos, Senhor. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Oro por aqueles que não estão aqui nessa noite, ó Deus. Esteja com eles, ó Deus. Aleluia, os levando a compreender. Aleluia, experimentar o toque restaurador do Teu amor, Senhor. A Tua palavra tem nos ensinado: não há pecado ou culpa, Senhor, que havendo arrependimento não seja perdoado. Senhor, visita corações neste momento, levando ao arrependimento, Senhor. Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, queremos ser usados como foi José, Senhor. Uma vida de um homem próspero, Senhor, temos como exemplo a vida de José, Senhor. Que possamos olhar sempre, sempre para a Tua palavra, Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Senhor, possamos experimentar um Deus que não existe nada que seja impossível no Seu fazer, no Seu realizar. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Cumpra a Tua palavra em mim, cumpra a Sua palavra, Senhor, nessa igreja, Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos, Senhor, espirituais. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Quanto mais for a pressão, Senhor, mais fortalecido nós sejamos, Senhor, com a força do Teu Espírito, com a força do Teu poder, Senhor. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós oramos, nos colocando debaixo da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.